Que a paz do Senhor esteja com você. Que as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida. Deus quer falar com você. E Ele fala no livro de Salmos, no Salmo 126. É um salmo tão pequeno e tão grande espiritualmente falando. Ele narra a situação de um povo, o povo de Deus, que havia se distanciado dele. E por isso esse povo sofreu. E quando o autor deste salmo, quando ele fala, ele descreve a saudade de quando Deus estava com eles. Ele fala do presente, pedindo a Deus para restaurar a vida deles. E ele, pela certeza que ele tem do Deus que ele está falando, a certeza do amor de Deus, ele vem e sente esperança no porvir. Através de um povo transformado por Deus, reconciliado com o Pai, com o seu Criador. Então ele começa saudoso. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Ele confirma que aquilo não era só o que o povo achava, que as demais nações achavam dele, daquela nação, mas que de fato, o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Por isso, estamos alegres. E quando chega no versículo 4, ele fala da realidade de quem se afasta de Deus. Que só tem uma coisa para fazer quando nós estamos sofrendo, distantes de Deus. É clamar. Clamar ao Deus que tem misericórdia de nós, ao nosso Pai. E ele pediu assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Essas torrentes no Neguebe. Nós sabemos que Judeia, ela fica exatamente na parte sul de Israel. E lá tem um grande deserto. Esse deserto é o Neguebe. E neste deserto, ele não é um deserto arenoso, não. Não é aquele deserto plano e arenoso, não. Ele é um deserto rochoso, cheio de rochas, montanhas e vales profundos. É um lugar estéril, difícil de andar, difícil de viver ali. O ano tem 12 meses, mas apenas uma vez, um mês, o Senhor derrama graça sobre aquele deserto. E o Senhor derrama chuva do céu. Aquela chuva que vem não só das nuvens, mas que vem do Senhor, que é chuva que traz vida. E aquele deserto tão árido, tão estéril, ele passa a ficar verde naquelas águas. Ele fica verde, ele floresce e ele dá frutos. E ele comparou aqui, o salmista, que o Senhor restaure a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Derrama, Senhor, vida e graça sobre um povo estéril, um povo que abandonou a tua verdade. Essa é a realidade de hoje. É isso que nós estamos vivendo. Por isso que nós estamos sofrendo. A nossa nação sofre
por falta de conhecimento de Deus. E por falta de conhecimento, eles blasfemam contra o Criador. Eles negam ao Senhor. Eles escarnecem dos profetas. Eles zombam da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor precisa destas águas, precisa desta chuva, porque nós estamos precisando do avivamento. Nós precisamos clamar a Deus pelo avivamento. Nós temos que colocar em nossas vidas o Senhor em primeiro lugar. A nossa igreja precisa do Espírito Santo. A igreja só sobrevive neste mundo tenebroso se buscar a presença do Senhor, o derramar do Espírito Santo. Nós precisamos das águas que vêm lá do alto e sublime trono. Nós precisamos. E ele aqui sabia que precisava. O povo de Deus se afastou dele. E em 586, eu anotei aqui para não esquecer, no ano 586 antes de Cristo, Jerusalém foi saqueada pelo Império Babilônico. E o povo viu que era sofrimento, chegando ao ponto de morrerem de fome, de mães comerem os seus filhos que estavam mortos. Situação terrível. O afastamento de Deus dá fome, traz miséria, traz peste, traz sofrimento, traz dor, traz angústia. E isso aconteceu. 586 a.C., Nabucodonosor invadiu e destruiu os muros de Jerusalém. E foi um sofrimento muito grande. 70 anos de cativeiro. E ali, o povo de Deus passou 142 anos debaixo de escombros. E aí o Senhor levantou Neemias. Sabe por quê? Porque Neemias buscou a face do Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor. O Senhor levantou Neemias e honrou aquele pedido de Neemias. Neemias poderia ter se acomodado na Babilônia. Tava tudo, não faltava nada para ele. Ele estava ali, usufruindo do bem bom do rei da Babilônia. Mas ele sentiu. O povo dele estava sofrendo. Nós não podemos ficar indiferentes ao sofrimento do povo de Deus. Nós não podemos, nós devemos clamar a Deus que socorra Israel. Israel é o povo de Deus. Nós não devemos achar normal que Israel seja atacado por terroristas e por nações que apoiam os terroristas. Aqueles que destruíram, mataram crianças, estupraram mulheres há tão pouco tempo. Invadiram, os terroristas invadiram Israel. Vamos orar por Israel, porque Israel é o termômetro, é quem indica o tempo que nós estamos vivendo. Mas nós devemos ter esperança. Se buscarmos a face do Senhor, o Senhor derramará das suas águas. E nós teremos paz. Nós seremos um povo renovado, restaurado. Nós precisamos clamar a Deus que derrame águas
para que nós venhamos a dar frutos, nós que somos estéreis espiritualmente, secos, sem vida. Com a presença dele, nós vamos frutificar, transbordar e vamos ter uma linda colheita. Você crê que Deus pode fazer isso em sua vida, em seu país e em toda a terra, através do seu clamor? Como Neemias clamou, o Senhor ouve o clamor. O Senhor é Deus de amor e misericórdia, é Deus de bondade, é um Pai bom. E Ele pode fazer isso por você, por todos nós. E para terminar, o Salmo 126, eu vou ler os 2 últimos capítulos. Versículos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A colheita será boa. Nós podemos colher se buscarmos aquele que pode nos frutificar. Nós não devemos esperar no outro, sempre no outro. Nós devemos esperar em Deus, para que Ele nos use, para que sejamos frutíferos, para que haja colheita. E eu reservei também um versículo que está na carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 20 do capítulo 5. Você vai na segunda carta de Paulo aos Coríntios e você vai ver no capítulo 5, no versículo 20, uma coisa que tem tudo a ver com isso que nós falamos. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Somos. O que o embaixador faz? Ele intercede, ele protege, ele fala sobre o país dele, ele interage, ele não deixa de falar para tentar resolver. E nós, como embaixadores de Cristo, devemos buscar a face do Senhor, falar com o nosso Pai, que através do seu Filho Jesus Cristo nos capacitará para que sejamos úteis no reino de Deus. Então ele diz, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Por meio de nós, Deus está exortando alguém. Na hora que você passa essa palavra para outra pessoa, você já está sendo embaixador de Deus através do poder de Deus em Jesus Cristo. E aí, aquela pessoa já passa para outra. E aí é isso. O reino de Deus é isso. É que a gente conhecendo a verdade nos liberta. E ele disse isso aqui. Como se Deus exortasse por meio de nós. Exortar é ensinar. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olhe que palavra que Paulo estava explicando aos coríntios. Aquela igreja precisava ouvir. Essa carta diz muito. E esse versículo do capítulo 5
Ele diz tudo. Porque se você entender que você não está aqui na terra por acaso, para ir simplesmente só para você trabalhar, acordar, trabalhar, comer, conversar, brincar, beber, se drogar, se prostituir, adulterar. Ei, não, você não está aqui na terra para isso. Deus não trouxe você aqui na terra para isso. Deus trouxe você para ser embaixador dele, para que você interceda através da misericórdia de Deus, lembrando que o Senhor morreu na cruz para justificar os nossos pecados e os pecados daquela pessoa que você aponta. Foi por amor que ele morreu por nós. E nós temos obrigação de falar enquanto temos boca, fôlego de vida, falar do amor de Deus para o nosso próximo. Mesmo que zombem de você. Se você é jovem, está fazendo faculdade e agora a moda é negar a Cristo, você vá na contramão e você diga que vale a pena ser até discriminado por amor a Deus. Com certeza, se ali, naquele lugar que você for falar, a terra tiver fértil, for um solo fértil, essa palavra vai germinar na pessoa que receber e ela será transformada. Não se acomode com a situação do mundo, onde todo mundo está correndo numa direção que leva para a morte eterna, onde todo mundo está negando o Criador, onde para que a pessoa queira, é tão incrível. Tem gente que passa 24 horas do dia e não se lembra do seu Criador. E não se lembra daquele que te fez existir. Como que você consegue passar 24 horas do dia sem falar com aquele que morreu por você e por mim? Quem é mais importante ou o que seria mais importante do que ele? Não esqueça que você só está respirando porque ele está te dando fôlego de vida. Então, cuidado nessa correria que você está andando, esquecendo do Criador, porque a qualquer momento para de respirar. E quando você para de respirar, o seu corpo fica como uma veste, um vestido que você tira e você joga. Cai e não tem mais movimento nenhum, não tem mais vida. E aí o que vai acontecer com você? Você é um ser espiritual, vivendo apenas uma experiência humana. Mas ligeirinho, ó, ele começa a envelhecer o corpo. E de uma forma ou de outra, você vai ter que se despedir dessa roupa. Mas você está pensando só nela? Cuidado! Qual a sua prioridade? Você precisa lembrar que você é espírito antes de ser corpo também. E que esse corpo só está movimentando aqui falando porque tem um espírito que o Senhor soprou, deu vida. Senão eu seria um aborto. Eu não teria vida. Então eu quero que você lembre disso. Deus quer nos lembrar disso. Precisamos urgentemente nos reconciliar com o Pai. Precisamos pedir a Ele de forma mesmo insistente, como aquela mulher cananeia que ficou insistindo com Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, venha socorra minha filha, que está terrivelmente endemoniada. Ela insistiu.
O cego também de Jericó. Ele ficou gritando e eles, calem a boca que ele já está incomodando. Pare de falar. E ele gritava mais alto. Aí Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse que eu veja. E nós devemos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais. Nós podemos estar com ótimo grau. Nossa vista é excelente sem precisar nem de óculos. Mas nós estamos cegos espiritualmente. E se continuarmos nessa cegueira, vamos ter a morte eterna. É uma consequência de quem fica sem olhar para a vida durante todo esse período que está na terra. Ele quer um despertar seu. O Senhor está sacudindo você e dizendo, desperta, tu que dormes. Porque o reino de Deus está muito próximo da volta de Jesus. O reino de Deus vai ser manifesto nestes dias. Ele já reina há muito no coração de todo aquele que se entrega a Ele. Que permite que Ele seja Senhor. Que a vontade dEle prevaleça e não a nossa. Ele já reina. Mas haverá a manifestação do poder de Deus na terra. E ai daquele que estiver disperso, como aquelas noivas imprudentes que, dormindo, não se preocuparam de manter o óleo do Espírito Santo perto delas. E aí a consequência é terrível. A luz apaga e o noivo chega e só as prudentes que entraram para as núpcias. Porque ai daquele que muitas vezes diz que está até na igreja, mas está no piloto automático. Oh, meu Deus! É aquele que vai dizer, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, isso e isso. E ele vai dizer, eu não te conheço, porque você não tinha relação com Deus. Você estava na igreja trabalhando para que as pessoas vissem você fazer, mas você não estava em comunhão com Ele. Você não estava fazendo para Ele quando você socorria alguém. Você estava fazendo para o seu galardão aqui na terra, para que as pessoas vissem. E para Deus, ninguém engana Deus. Ele sabe onde está o seu coração. Ele sabe quando você está servindo a Deus e sem olhar. Eu lembro que a minha mãe falava isso. Aquilo que a tua mão direita dá, que a esquerda nem saiba. Oh, meu Deus. Desperta tu que dormes. Sai do piloto automático. Eu estou falando para você que não só é membro de uma igreja, como você trabalha em algum ministério. Não sei porquê, irmãos, mas eu falo aquilo que o Espírito Santo me manda. Deus quer que a gente, cada dia, entenda que Ele cresça e que nós, cada dia mais, vamos diminuir. Até que não tenha mais nada de nós. Porque se tiver, estraga. Deixa que Deus faça. Deixa que Deus veja. Faça para Ele. Todas as vezes que você fizer alguma coisa na igreja, ou no seu trabalho, ou na faculdade, na sua escola, se você ainda é adolescente, ainda nem chegou na faculdade, quando você ajudar alguém, você não precisa de aplausos. Deixa que Deus veja.
Só Ele, o que importa é isso. Deixa que Ele transborde em você. Tenha relação com Deus. Relação de pai e filho. Ah, que saudade. É assim, você precisa sentir a saudade. A saudade do primeiro amor. Do que fez você buscar uma igreja, buscar o Senhor. Ó, tu que dormes, desperta. Assim diz o Senhor. Que o amor de Deus te constranja a sair do piloto automático e começar a sofrer por Ele, a viver para Ele, a servir a Ele através de você fazer o bem ao seu próximo. E pense sempre em socorrer o outro. Tudo que tiver no seu alcance, faça. Porque aquilo que não está no seu alcance, você tem sua consciência tranquila diante de Deus. Que você só não ajudou porque não pôde. É diferente. Totalmente diferente daquele que não quer ajudar, mesmo podendo ajudar. Ou daquele que ajuda para se mostrar diante da sociedade. Não tem galardão nenhum. Já recebeu o seu galardão. Já foi aplaudido. Aplaudida. Mas eu quero que essa palavra, ela faça diferença no seu coração. Eu quero que você grave essa frase que o Senhor colocou no meu coração. É que é dever de nós, como igreja do Senhor, pregar a boa nova, que todo aquele que abandonar o pecado e seguir o Filho de Deus, o Messias prometido desde o Velho Testamento, aquele que estava com o Senhor antes que o mundo existisse. Você pregar que Ele morreu por você e por toda a humanidade, por todos nós, e que todo aquele que entrega a vida ao Senhor e abandona o pecado, tem a vida eterna. Tem um lugar preparado para cada um de nós. Então, nossa obrigação é de pregar esta verdade. E o Senhor salva. A nossa missão é só de dar a semente. Colocar a semente ali naquela terra. Adubar. Colocar água. Regar. E as demais coisas o Espírito do Senhor fará. Mas nossa obrigação é de cumprir o ide, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos semear, mesmo com lágrimas, para que o poder de Deus seja manifesto e venhamos a contemplar a colheita que vem de Deus. Eu tive que escrever isso aqui, porque foi demais essa palavra que Deus me deu. Entendeu? Eu vou repetir. Devemos semear a palavra, mesmo com lágrimas, com sacrifício, sendo muitas vezes mal entendido, mal interpretado. Até chamados de fanáticos, de limitados. Mas nós que conhecemos a verdade, sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas devemos semear, mesmo com lágrimas, para que o poder de Deus seja manifesto e venhamos a contemplar a colheita que vem de Deus.
até aqui. Que essa palavra, ela estremeça o seu coração. Ela faça você entender, a partir de hoje, eu quero servir a Deus. Eu quero participar do reino de Deus. Eu quero falar com o meu Criador todos os dias. Eu quero priorizá-lo, colocar ele em primeiro lugar. E as demais coisas a gente vai fazendo com ele em nosso coração. Aí tudo acontece, até nos momentos difíceis, quando estivermos naquela montanha tão estéril, ou então naquele vale tão profundo das tribulações, venhamos a lembrar. Vai chegar o dia que ele vai derramar as águas. No Negueb era uma vez por ano. Um mês por ano é que era derramada as águas. E nós sabemos que a qualquer momento ele pode derramar das águas dele. Agora, seja uma terra fértil. Receba de Deus e transborde. Não guarde para você. Até aqui. Fiquem na paz do Senhor. Mas refletindo em tudo que ele falou conosco. A começar por mim. Essa palavra que ele deu, eu vou refletir, eu vou pensar, eu não vou esquecer. Eu preciso frutificar. Eu preciso lembrar da grande colheita que tem preparada para aquele que semeia, mesmo com lágrimas. Até aqui.